nas sombras, sem amigos, sem lar, sem que as necessidades Ele suprirá. Seja noite ou dia, nas alturas ou mar, em todo instantes comigo estará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Até na incerteza que a vida nos traz, em todos os instantes comigo estará. Ele cuida de tudo, basta só confiar. E o pão cada dia não faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom dia aos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler com você nessa manhã de domingo, no capítulo 10 do Evangelho de João, verso 11 e alguns demais. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. É manhã de domingo e nós nos alegramos com o nosso sumo pastor,
O Senhor Jesus, que deu a sua vida por suas ovelhas. Ele deu a sua vida e a reassumiu, ressuscitando dentre os mortos. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, que nós temos um sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso grande Salvador, aquele que deu a vida por suas ovelhas, aquele que deu a vida por nós. O Senhor Jesus se refere a ovelhas de outro lugar, de outras regiões, e ele se refere a nós, aqueles que não estavam ali entre os judeus. E nós te agradecemos, Pai, porque essa disposição de Jesus, de dar sua vida por suas ovelhas, nos alcançou com a salvação, com a graça. Muito obrigado, Pai, por esta manhã de domingo. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso sumo pastor. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir as tuas orações por nossas instituições de missões, por nossas juntas de missões. A Junta de Missões Mundiais não conseguiu o alvo que pretendia esse ano por causa da pandemia. Algumas igrejas não puderam colaborar, não puderam levantar as ofertas. E eu gostaria que os irmãos estivessem orando pelos nossos líderes, pelas juntas, pelos executivos das juntas que têm essa incumbência de lidar com os recursos, de distribuir os recursos, e quando eles são escassos, é claro que esse trabalho é muito dificultado. Na próxima semana nós vamos começar a nossa campanha de missões estaduais, ok? Eu gostaria que você estivesse orando por isso. Nós vamos estipular um alvo e vamos, durante o mês agora de junho, o restante do mês de junho, do mês de julho, nos concentrar na campanha de missões estaduais. E até o mês de agosto também nós vamos estender a campanha, ok? Então eu gostaria que você orasse por isso e pensasse também na tua disposição de contribuir com os nossos irmãos missionários. Bom, vamos ouvir uma música e logo depois nós vamos à nossa sala de aula virtual. Salvador maravilhoso, Deus que me tomou meu lugar, quando Ele entrega ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar.
Estamos em nossa sala de aula virtual. Eu quero ler para você nesta manhã, no capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos estudando as cartas pastorais e esta é a nossa quinta lição, intitulada Falsa Doutrina na Igreja. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel a esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Eu quero orar com você. Pai, nesta manhã estamos diante da tua palavra e te pedimos iluminação, a tua orientação, para que ao considerarmos, Deus, a tua revelação, nós aprendamos as lições que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. A falsa doutrina na Igreja de Cristo. Quando falamos de falsas doutrinas ou falsos ensinos na Igreja, nós não nos referimos às formas de apresentação ou de comunicação do ensino, ou seja, da didática ou da homilética. Didática é o conjunto de técnicas que podem ser empregadas para que a transmissão do conteúdo promova o máximo de entendimento e assimilação por parte daquele que está sendo ensinado. A didática é a boa arte, ou é a arte da boa comunicação de um conteúdo, de uma aula. Você já deve ter ouvido a seguinte expressão: o professor sabe muito bem, mas ele não transmite bem o que ele sabe. Isso quer dizer que esse professor não tem boa didática. Não quer dizer que ele está ensinando algo errado. Não tem a ver com a qualidade do conteúdo que ele quer transmitir. Okay? A homilética é o conjunto de técnicas para a pregação. Então, assim como a didática está para o professor, a homilética está para o pregador, para o palestrante. Okay? Tanto a didática como a homilética,
estão relacionadas com a comunicação de um conteúdo. Elas seriam o invólucro em que uma lição é embalada para ser transmitida. A homilética ou a didática pode ser boa, pode ser ruim. Depende do domínio, das técnicas que o discente ou o pregador tem e das habilidades naturais de comunicação. Tem pessoas que têm uma habilidade muito natural de comunicação, se expressam muito bem, organizam bem as ideias e comunicam bem naturalmente. Mas tanto a didática como a homilética não dão ao conteúdo o caráter de certo ou errado. Há uma certa confusão entre essas duas facetas da comunicação, a forma e o conteúdo. Alguém com o conteúdo correto pode ter dificuldade em comunicar. Pode ser, ele tenha uma grande possibilidade de ser desacreditado. Alguém com um conteúdo falso, enganador, um conteúdo até demoníaco, mas que tem uma habilidade tremenda de comunicação, pode levar muita gente consigo. O maior exemplo desse tipo de fenômeno nós temos na história, é o exemplo de Hitler. Hitler transmitiu a filosofia do ódio, né, num invólucro tão perfeito, né, de comunicação, que levou uma nação inteira a crer em coisas absurdas, né, que resultaram nas tragédias da Segunda Guerra Mundial. Enquanto vários pastores que alertavam suas igrejas com um conteúdo verdadeiro, porém não tão habilidosos quanto Hitler, foram desacreditados por suas igrejas, e vários deles até foram presos, jogados em campos de concentração, o Hitler, com a sua filosofia do ódio, né, convenceu uma nação toda em função da sua boa comunicação, do domínio que ele tinha das técnicas de conversar e argumentar com o povo. Dois pastores que foram contrários a Hitler, que pregavam o evangelho com seriedade, se opunham a ele, Martin Niemöller e Dietrich Bonhoeffer, que foram presos, né, nos campos de concentração, são bons exemplos dessa nossa ilustração aqui. Em nosso texto, Paulo, ele fala do ensino da igreja em termos de conteúdo. Paulo não está falando das técnicas de Timóteo, da forma como ele se comunicava, não. Ele está falando do conteúdo. Estava vendo na igreja, entre a comunidade e algumas lideranças, um ensino errado sobre questões de alimentação e sobre o casamento. Paulo então alerta Timóteo sobre algo que ele chamou de apostasia. Essa palavra significa voltar atrás, retroceder, desistir. Significa também traição. Era uma palavra usada quando um escravo fugia de seu senhor. Ele era um apóstata, ele era um traidor. Ele era considerado um traidor. E Paulo se refere a um conteúdo que estava sendo discutido e ensinado na igreja que destoava daquilo que a palavra de Deus ensina e, portanto, era um conteúdo incoerente com o ensino de Jesus. Proibição do casamento e abstenção de certos alimentos. O casamento foi criado por Deus, bem como os alimentos. Então, por que alguém estaria ensinando para que pessoas se abstivessem disso? Então, era um ensino que também comprometia a eficácia da oração. Paulo diz assim, que somos livres para o casamento e para os alimentos criados por Deus, e pela oração, esses suprimentos de necessidades nossas seriam santificados, para cumprirem sua virtude de satisfazerem as necessidades para as quais foram criados por Deus. Simples, a palavra de Deus diz uma coisa, alimentos e casamentos suprem as nossas necessidades, foram criados por Deus para que nós nos valhamos dessas coisas, desses suprimentos. Então orem, agradeçam
e se vale dos alimentos e do casamento. E o ensino que estava sendo feito na igreja, olha, vocês não podem comer isso, vocês não podem comer aquilo, é melhor que não se casem. E o ensino fazia com que cristãos convertidos voltassem para o legalismo judaico. Essa era a apostasia, a volta para trás, a desistência daquilo que eles haviam abraçado, a fé em Cristo, e um retrocesso à fé judaica. Portanto, a palavra apóstata cabia ali perfeitamente. Havia também essa ideia de uma traição. Vocês abraçaram a causa de Jesus Cristo e agora estão se desviando dela. Então, Paulo estava tratando de conteúdo e não de forma. A igreja, meus irmãos, é uma instituição religiosa e também uma instituição de ensino religioso. Nós vivemos um tempo em que esse perfil da igreja, esse perfil importantíssimo da igreja, tem sido um tanto quanto negligenciado. Há uma tendência de as igrejas se absterem da responsabilidade de ensinar a Bíblia aos fiéis, ensinar a sã doutrina. Precisamos ensinar as pessoas a viverem de acordo com a Bíblia. A pregação tem essa prerrogativa na sua aplicação, mas precisamos ensinar a Bíblia às pessoas para que elas vivam de acordo com ela. Nós precisamos ensinar o conteúdo bíblico às pessoas. E isso é prerrogativa do ensino na igreja. A igreja precisa ser uma escola. A igreja não precisa ser só um lugar de cultos e eventos, da pregação com a aplicação da palavra, mas a igreja precisa ser um lugar de ensino da palavra de Deus, onde as pessoas vão ler a palavra de Deus e vão aprender o conteúdo da palavra de Deus. E muitas pessoas estão deixando as igrejas por se frustrarem com ensinos tendenciosos, com ensinos falsos que criam dúvidas, implicam em abusos e não respondem a uma lógica coerente com a proposta do Evangelho de Jesus. Tome a cada dia a tua cruz e siga-me. Muito bem. Paulo, então, vai falar para Timóteo, olha, Timóteo, é dessa forma que você precisa agir diante dessa situação. O caminho para ser um bom ministro. Paulo exorta Timóteo que exponha estas coisas. Mostre, explique o que está acontecendo. Timóteo, diga para a tua igreja o que está acontecendo. Que tem gente transmitindo conteúdos falsos, que não se coadunam com a causa de Jesus, estão mais relacionados ao legalismo judaico do que e com os judaizantes do que com os ensinos de Cristo. Não temos problemas com o casamento, e o que Deus criou para nos alimentar deve ser recebido com gratidão e assim santificado. Paulo então vai traçando um caminho para que Timóteo seja um bom ministro de Cristo. Ele diz assim: exponha estas coisas, rejeite totalmente todos esses conteúdos que não condizem com o ensino de Jesus. Essas fábulas de velhas caducas, aquelas histórias de gente que voltou da morte para puxar o dedão do pé, as simpatias, os patuás. Trazendo um pouco para os nossos dias, existem algumas coisas estranhas que a gente vê em ambientes cristãos. A Bíblia aberta, amarelando no Salmo 91, ninguém lê aquela Bíblia, ninguém usa, fica ali, né, meio que caída assim, e tá lá, parece um patuá, quem sabe ela abençoe o ambiente, traga paz para o ambiente, traga bom suíte para o ambiente. Não existe algo assim na palavra de Deus em termos de uso da Bíblia. Alguns lugares apresentam lá a bandeira de Israel, o menorá, cristãos usando o mezuzá. Menorá, aquele castiçal dos judeus, e o mezuzá, aquele cilindro pequenininho que põe na porta, representando a lei. Desculpa.
Em ambientes cristãos, ou ditos evangélicos, uso de indumentárias do judaísmo, Templo de Salomão. Meus irmãos, os símbolos da fé cristã são o peixe e a cruz, o pão e o vinho. Eu tenho um apreço muito grande pelo povo judeu. Eu leio vários autores judeus, cientistas, teólogos, intelectuais, poetas, mas eu sou cristão. Eu não sou um religioso judeu. E ele fala também as questões das superstições, né? Fábulas de velhas caducas, superstições, não passa por debaixo da escada, não pode cruzar com o gato, simpatia daqui, simpatia dali, não pode isso, não pode aquilo. Paulo diz para Timóteo, expõe estas coisas, diga para o povo, rejeite essas crendices absurdas. E nós estamos falando de Grécia e Roma antigas, de vozes de oráculos oferecidas pelos daimons, ou os demônios, que eram os agentes de transmissão dos oráculos. Quando Paulo fala de ensinos demoníacos aqui, no capítulo 6, ensinos de demônios, ele está falando desses conteúdos, dos oráculos dos gregos. Os oráculos eram os profetas, dos gregos não, da religião greco-romana, da religiosidade greco-romana, daquela religiosidade politeísta, aquela religiosidade mística dos gregos e dos romanos. Os oráculos eram os profetas místicos, ou ainda os adivinhadores que recebiam as mensagens dos deuses e eram consultados para que o futuro fosse revelado. Suas mensagens eram subjetivas, muito subjetivas, cheias de mistérios, e os daimons eram os seus agentes de tradução e transmissão dessas mensagens. As pessoas podiam chegar diretamente ao oráculo, então ouvirem os daimons ou os demônios. Essas mensagens criavam esses imaginários absurdos na cultura e na mente das pessoas. E chegavam criando confusão dentro da igreja. Além de todo aquele universo religioso judaizante ou judaico, que confundia, mas todo esse conteúdo também proveniente das fábulas, das velhas caducas do mundo greco-romano. Então, para que Timóteo fosse um bom ministro, ele deveria expor essa situação para a igreja, rejeitar os conteúdos equivocados, essas fábulas, e ainda ele devia exercitar-se na piedade. Olha, expõe estas coisas, rejeite esses conteúdos, exercita-te na piedade, uma contrapartida aí. Procure crescer como um homem de fé. Né? Procure se desenvolver naquilo que na palavra. O homem pio é o homem que tem fé, que crê, que prefere a graça ao orgulho, que prefere a compaixão ao julgamento, que prefere o perdão à vingança, que prefere a oração ao prazer fugaz. O homem de fé é o homem que prefere o apego à palavra de Deus à mente do seu tempo. O homem pio é o homem que prefere a comunidade de fé, a comunidade cristã, à vida profana. O homem piedoso é o homem que obedece ao seu chamado, que dá atenção devida à vocação para a qual ele foi designado. É na jornada piedosa que encontramos a vida, Paulo diz aqui, que a vida no presente e a vida no futuro. A esperança no Deus vivo e o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. É na vida de piedade que nós encontramos a vida verdadeira e a esperança no Deus Salvador. A obra de Jesus, Paulo fala algo aqui interessante. A esperança no Deus vivo e Salvador de todos os homens, especialmente
dos fiéis. Quero abrir um parênteses aqui. A obra de Jesus é suficiente para todos os homens serem salvos. Deus predestinou, através da obra de Jesus, a humanidade para a salvação. Deus predestinou a humanidade para a salvação através da obra de Jesus. Ele providenciou tudo que precisava, tudo que era necessário para que todos os homens fossem salvos. Esse é o trabalho de Cristo na cruz. Esse é o objetivo de Deus com a obra de Jesus. Providenciar algo suficiente para todos os homens. Não adianta queremos fugir dessa verdade da predestinação. A obra de Cristo é suficiente para todos. Tá? Contudo, a liberdade, ela é especialmente para os fiéis, para aqueles que crerem, para aqueles que se renderem à mensagem do Evangelho de Cristo. Embora predestinado para a salvação, o homem pode não aceitá-la, pode rejeitá-la. Lá no Éden aconteceu isso. O homem foi predestinado para uma vida abundante com Deus no jardim, no paraíso. Ele pôde escolher não aceitar essa vida. E essa é a verdade que prevalece até hoje, agora, através da obra de Jesus. Ele pode não aceitá-la, pode rejeitá-la. Todos são livres para isso. Nesse sentido, nós temos vontade. Nós fomos predestinados, mas temos também o livre-arbítrio. Se todos foram predestinados para a salvação, em termos do que Deus realizou em Cristo, todos têm a prerrogativa de não aceitá-la. Ok? Fecha parênteses. E Paulo ainda diz para Timóteo assim: ordena estas coisas. O sentido desta palavra, da palavra ordena, não é para que Timóteo exerça um ministério autoritário. Não é para que ele fique mandando os irmãos fazerem algo, ordenando, impondo algo. Mas para que ele construa uma autoridade alicerçada na palavra, a fim de que o seu discurso, a fim de que a sua fala tenha essa prerrogativa, né, que as pessoas olhassem, ouvissem a palavra pregada por Timóteo, entendessem que ela é verdade e que eles precisavam obedecer àquela palavra. Por isso Paulo diz: ordena, construa, Timóteo, a sua autoridade, ordena estas coisas, que o teu ensino seja fundamentado em uma autoridade construída, em uma autoridade conquistada por tua conduta, pelo teu zelo, pelo teu amor, por expressão da tua fé, com a tua fidelidade, com a pureza, com a verdade, fundamentado sempre na palavra. Paulo diz a Timóteo: leia a palavra para a tua igreja, exponha, ensine a palavra para a tua igreja. E ele ainda diz: não negligencie o dom que há em ti. Lembre-se, Timóteo, de como as coisas aconteceram. Você foi para o seminário, você estudou ali longos anos, você experimentou a crise de fé, você se formou, passou pelo concílio, foi aprovado, você foi consagrado com imposição de mãos do presbitério. Esse é um ritual que tem um significado tremendo na sua vida. Quando algumas pessoas falarem para você assim: ora, Timóteo, será que você é chamado mesmo? Ou quando a sua própria consciência, aquela voz, né, falar para você assim: será, Timóteo? Será? Você se lembre disso, você medita nestas coisas, você se reporte a elas. Né? Homens de Deus confirmaram a você o que Deus confiou para você fazer. Medita nestas coisas, lembre-se de como elas são importantes. Não foi uma brincadeira. Então não dê ouvidos às falas que queiram comprometer toda a sua formação. Ah, o Timóteo é muito jovem, ele é inexperiente. Não, Timóteo. Não. Você foi ordenado, você foi consagrado, há uma profecia, há um chamado, há uma vocação. Exerça isso com alegria, sabendo de quão sério é isso e de como foi e de como isso aconteceu. Muito bem. Trazendo Timóteo capítulo 4 para os nossos dias.
O chamado da igreja, meus irmãos, é para uma representação de Cristo aqui na terra. Somos o corpo de Cristo, sinalizamos o reino de Deus como igreja de Jesus. Ok? O Evangelho de Cristo é uma causa, é uma cosmovisão, é algo que nós assumimos para a nossa vida. É uma causa na qual nos engajamos para uma missão de vida. Entregamos a nossa vida para a causa de Jesus, abrimos mão dos nossos objetivos egoístas, das nossas causas e alinhamos as nossas causas ao reino de Deus. Eu quero dar um exemplo disso. Essa semana eu recebi um vídeo da irmã Creuza e ele ilustra exatamente o que nós estamos falando. Le Tourneau nasceu em 1888. Se converteu na sua juventude e, um certo dia, depois de alguns conflitos com sua família, de algumas dificuldades com os pais, ele simplesmente orou e entregou seu coração para Jesus. Ele diz que nada diferente aconteceu. Ele não ouviu uma voz, ele não ouviu um chamado, ele não sentiu grandes emoções, mas ele teve uma certeza muito grande de ter sido ouvido por Deus, por Jesus, na sua oração, de entrega da sua vida, do seu coração para o Senhor, e ele sentiu um grande alívio. Ele sentiu um grande alívio de perdão. E aí ele entendeu que ele deveria fazer algo para que todos ouvissem a mensagem de Jesus e sentissem o que ele sentiu, a paz que ele sentiu. Ele falou, eu vou dedicar a minha vida a isso. E numa conversa com um líder de fé, com um líder religioso, ele disse o que ele podia fazer, o que ele gostaria de fazer, o que ele poderia fazer no reino de Deus. E esse homem falou para ele assim, Tourneau, Deus precisa de dois tipos de homens. Deus precisa de homens de negócios, tanto como precisa de missionários. Ele ouviu aquelas palavras e foi ser um grande homem de negócios. Queria investir o seu dinheiro na obra missionária, no reino de Deus. Ele teve um início difícil, como mecânico, até que começou a fazer obras de terraplanagem e, por fim, desenvolveu uma grande indústria de máquinas e tecnologia. Ele, então, conseguiu realizar o seu sonho de ser um grande homem de negócios e investiu muitos recursos na obra missionária. Ele evangelizou seus funcionários, financiou projetos do Billy Graham, ele financiou rádios cristãs, construiu uma universidade, enfim, a grande parte do dinheiro que ele conseguiu fazer durante o seu tempo de homem de negócios, de grande empresário, ele investiu na obra do Evangelho. Simplesmente. Isso é abraçar a causa de Jesus. Você não abre mão dos teus sonhos, você não abre mão das tuas particularidades, mas você investe isso na causa. Isso é totalmente possível, isso é totalmente coerente com a nossa vida, isso é totalmente coerente com a nossa vocação de filhos de Deus, isso é totalmente coerente com a nossa disposição de participar daquilo que Deus está fazendo aqui nessa terra. Muito bem. Qual é o equívoco dos nossos dias? E agora falando do que causa a falsa doutrina dentro da igreja. Falando do conteúdo do nosso tempo. Ao meu ver, o equívoco doutrinário mais evidente nos nossos dias e que causa vários outros equívocos doutrinários dentro da igreja é a ideia de que o Evangelho de Cristo é um adendo à nossa vida para que as nossas causas sejam alcançadas com êxito pela ajuda divina. Parece que nós conseguimos inverter a lógica da relação nossa com o Evangelho. Enquanto a lógica bíblica nos diz assim, você agora vai servir ao reino de Deus, o momento de hoje, o nosso tempo diz assim, o reino de Deus vai te servir.
É como se fosse uma gama de recursos espirituais que Deus disponibiliza para o fiel para que a sua vida seja mais confortável, para que ele alcance os objetivos pessoais, para que a sua família seja ilesa a qualquer tragédia, para que os seus negócios deem certo. Esse fiel, então, contribui não com a causa de Jesus, mas para a sua causa própria, para ter mais favor de Deus, como se fosse um investimento para que se alcançasse lucro. É um evangelho amoldado à mente do nosso tempo, uma mente moldada no eu, uma mente voltada para o lucro, o benefício próprio. O cerne desse erro é a ideia de que o evangelho está a meu serviço. Deus está de prontidão para abençoar a minha vida. Jesus diz: eu vim para servir. E o fiel responde: estou pronto para ser servido. Quando, na verdade, a nossa resposta deveria ser: estamos prontos a servir contigo, Senhor. Estamos livres de todas as nossas amarras, de todos os nossos egocentrismos, para servir contigo a igreja e o mundo. Estamos dispostos a investir recursos financeiros, a investir a nossa inteligência, as nossas habilidades profissionais, para participarmos assiduamente do que o Senhor está fazendo no mundo e quer fazer através de nós. Esse é o equívoco do nosso tempo. E ele provoca dois tipos de apostasia, no mínimo. Primeiro, aqueles que são atraídos pela comodidade que esse equívoco do Evangelho oferece, deixam a igreja que ensina a verdade e dão ouvidos a ventos de doutrinas. Revelações, prosperidades, emoções, milagres, sinais, promessas, etc. Isso é uma apostasia. Eu deixo o evangelho de carregar a cada dia a sua cruz, eu deixo o evangelho de investir no reino para aquele evangelho mais cômodo, aquele evangelho que trabalha para mim. Em segundo lugar, quando todas essas expectativas não são alcançadas, quando esses anseios pelos quais se busca esse equívoco do Evangelho não são alcançados, as promessas, os milagres que deram sentido e a motivação para se envolver com o Evangelho, quando essas coisas não acontecem como se esperava, e descobre-se que mesmo na Igreja de Jesus, a vida na realidade é cheia de perigos, repleta de situações complicadas, percebe-se que os problemas estão sempre aí para serem resolvidos, então esse fiel é tomado por uma frustração muito grande, porque aquele evangelho simplesmente não respondeu como ele esperava, porque aquele também não era o evangelho de Jesus. Criou-se uma expectativa muito grande, fundamentada nos anseios pessoais, nas causas próprias, e elas não foram conquistadas, não foram alcançadas. Então apresentam-se aí algumas justificativas: falta de fé, Deus não gosta de mim, o pastor me enganou, a igreja é uma farsa, um bando de hipócritas, por aí vai. A pessoa vai embora e nunca mais volta, simplesmente apostata. Paulo encerra a sua orientação a Timóteo como bom ministro de Cristo, dizendo: tem cuidado de ti e da sã doutrina. Exponha estas coisas, mostre, deixe elas claras, rejeite esses conteúdos, exercita-te na piedade, ordena estas coisas, conquiste a sua autoridade, não seja negligente para o dom que há em ti, atente para a importância do teu chamado e, por fim, tem cuidado de ti e da sã doutrina. Continue nestes deveres. Não se envolva com esses ensinos, Timóteo, com esses ensinos falsos. Não se encante com fantasias, não se iluda com misticismos,
Não se renda às barganhas legalistas. Mantenha-se firme em sua determinação. Assim, Timóteo, você salvará a você mesmo e aos teus ouvintes. Paulo aqui está se referindo aos desvios doutrinários e à apostasia. Se Timóteo fosse um bom ministro do Evangelho de Cristo Jesus, ele então salvaria a si mesmo e aos seus ouvintes dos engodos da sã doutrina e da apostasia. A sã doutrina, os pés no chão, os alicerces na palavra devem prevalecer para que sejamos imunes aos desvios que vivem aí nos rondando. A forma, se em vídeo, se presencial, se com uma didática, uma homilética perfeitas ou não, essas questões técnicas nós vamos aprendendo, vamos aprimorando, vamos crescendo, podemos mudar, experimentar, testar, modernizar. A técnica sim, a gente pode mudar, mas o conteúdo, a sã doutrina de Cristo, esse é inegociável. Amém? Que Deus te faça um bom ministro do Evangelho de Cristo. Um domingo abençoado. Eu quero orar com você antes de encerrarmos. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra que nos exorta. Faz-nos, Deus, bons ministros do teu evangelho, Pai. Que tenhamos essas lições, essas aplicações na nossa mente, no nosso coração, e que elas redundem, ó Deus, em atitudes, a fim de que a sã doutrina seja anunciada, a realidade seja exposta, e que sejamos resguardados, ó Deus, dos perigos que rondam a Igreja do Senhor Jesus. Os falsos ensinos, as fábulas, as mentiras e a apostasia, Pai. Protege-nos, Senhor Deus, com as tuas asas, com o teu cuidado, e que sintamos-nos seguros nos teus braços, Deus, através do apego à palavra e da responsabilidade que temos com a doutrina verdadeira do Senhor Jesus Cristo e com o Evangelho da Graça, que nos convida para investirmos a nossa vida no Teu reino. Dá-nos um domingo na Tua presença, um domingo abençoado. E muito obrigado, Deus, por ter nos chamado das trevas para a Tua maravilhosa luz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Te dê um domingo na paz de Jesus.